18 jogos sem perder como mandante. E amanhã defende essa invencibilidade contra o Atlético Paranaense. O Ricardo Lai é quem traz mais informações pra gente. Oi, Lai, boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você. O Fluminense está mirando aí a liderança do Brasileirão, está na terceira colocação na tabela e é o melhor carioca, né, neste início de competição. O Fluminense, como você falou, enfrenta o Atlético Paranaense amanhã no Maracanã às 4 horas da tarde e vem embalado pela vitória consistente, uma vitória com autoridade de 2-0 fora de casa contra o Remo, e o técnico Luiz Zubeldia deve manter, né, a escalação da última rodada. O time ainda não está confirmado. O técnico Zubeldia comandou hoje pela manhã no CT Carlos Castilho a última atividade antes desse jogo. O John Kennedy, ele vai ser avaliado fisicamente porque é o único jogador do elenco que atuou em todas as 15 partidas nessa temporada. Ele tem 5 gols, é o artilheiro do time no ano e fez o 5º gol contra o Remo justamente no primeiro jogo em que o concorrente dele ali na vaga, o Castilho, ficou à disposição e fez a estreia, jogou 20 minutos. Na zaga, Freitas é bastante contestado pelo torcedor, tem aí a pressão e também o farol alto aí do Milan, que ainda não fez a estreia. E o Lúcio Acosta tá de bem aí com o torcedor e quem conversou com ele de forma exclusiva foi o Rafael De Angeli. A gente confere agora. Tricolores já viram esse gesto e certamente não se importam de ver de novo. Até porque os motivos são mais do que nobres. Golaço! Lúcio Acosta! É golaço de Lúcio! O protagonista desses golaços sabe dar assistência também. E daquelas bonitas. Repara na bola do Lúcio Acosta! Tá todo mundo comentando porque não chutei no gol. Tá todo mundo comentando porque eu não chutei no gol, mas eu senti que podia dar assistência ao Canóbio. Vi que o Canóbio estava correndo e cruzei para ele, porque no primeiro tempo ele falou: dá uma bola para mim, tô ficando sozinho. Lúcio Acosta tá prestes a completar 6 meses de clube. Me sinto muito identificado com o Fluminense. Meus filhos cantam as músicas da torcida, já sou um torcedor a mais. O meia argentino começou bem essa temporada. Em 13 partidas, são 6 participações diretas em gols. E ainda tá vendo o surgimento de uma nova parceria. O quanto foi acertada a escalação de Savarino e Lúcio Acosta? O que você acha da expressão Sava Lúcio? Sava Lúcio. Eu conheci o Sava na Liga dos Estados Unidos, quando eu jogava lá, e sempre o vi muito na seleção da Venezuela também. Ele é muito craque também, né? Sabe quando se posicionar, quando chutar. A gente se conectou muito. Tudo indica que Savarino e Lúcio Acosta serão titulares novamente amanhã contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Estádio onde o Flu vai defender uma invencibilidade de 18 jogos como mandante. Acostumar-se a ganhar em casa e que o rival venha pensando que o Fluminense não perde aqui, já faz tempo. Isso gera essa confiança entre nós para vencer o jogo. Palavras do atual maestro tricolor, 1,61 m de altura. Um cara que, digamos assim, se transforma em campo. Você parece um cara muito calmo, né? Mas no campo você não é tão calmo assim, não. Todo mundo fala isso agora. Todo mundo fala isso. Dentro do campo fico um pouco nervoso. Eu brigo porque os caras ficam achando que eu sou pequenininho e por isso podem brigar comigo, mas não. Não baixa a cabeça pra ninguém, né? Não, nunca. Provável escalação: Fábio, Guga, James, Freitas, Arana, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, John Kennedy, Serna. Ô, Cris! Você tá um nojo, hein, Cris? Fala comigo, hein? Cadê o... Olha aqui, vou te falar uma coisa, falar bem faladinho. Você tá um nojo, hein, Cris? Você não tá, não? Isso não vai dar bom. Ô, Vene Casagrande. O time é bom. Olha aqui, ô, Vene.
O time é tão bom que o Savarino ainda não é titular. Porque, assim, em qualquer, sei lá, em 80%, 70% das equipes da Série A, o Savarino chegaria para ser titular absoluto, ninguém iria contestar. E no Fluminense ele ainda está correndo atrás dessa titularidade e com razão, né? Porque estamos falando de jogadores do setor ofensivo que estão se destacando. O Serna, o Canóbio, o próprio Lúcio Acosta. O único que talvez perca essa titularidade em breve seja o John Kennedy, porque o Fluminense acabou de fazer um investimento altíssimo na contratação do centroavante. Fora isso, não tem o que reclamar o torcedor tricolor. Muito pelo contrário, tem que ficar igual o Cris aí, aliviado. E tem uma coisa no futebol que você percebe. Se você tem 3 pontos de alta segurança, você vai ganhar alguma coisa. Que é um super goleiro, um super meio de campo, e aí pode ser um cabeça de área, um camisa 8 ali, e um super fazedor de gol, um super atacante. Se você for olhar, pensar na espinha do Fluminense que ganhou a Libertadores, tinha muito mais além do que isso, né? Sim. Mas eu não tô falando de jogador bom, não. Tô falando de jogador de prateleira alto nível. Aí o Fluminense tem, nessa linha, né, o Fábio, aí a gente tem aqui o Martinelli, que pra mim, espetáculo. Joga muita bola. Muita bola. E o Lúcio Acosta, que é o cara pra mim, pro Fluminense hoje. E aí, talvez um ponto de regularidade, e aí o Fluminense vai realmente para as cabeças. O John Kennedy é um bom cara, ele já para alguns ele é ídolo, ele tem gol de título grande, ele sabe vestir essa camisa, mas às vezes ainda tem uma irregularidadezinha aí. Como o Vene falou, trouxe um grande investimento. Tendo essa linha super potente, vai para as cabeças. Sim, com certeza. E o Fluminense ele fez uma boa contratação, né? O Castilho é um bom jogador, vem de um ano muito legal, vestindo a camisa do Lanús. Um atleta que teve 2 finais de Recopa muito boas, inclusive com o clube argentino contra o Flamengo, e chega para assumir essa titularidade. E eu vejo que a chegada do Castilho vai fazer com que o próprio John Kennedy desempenhe mais. Porque o John Kennedy passa todo esse primeiro momento de 2026 sem um substituto. O Everaldo saiu, o Germancano está machucado, e não tinha ninguém ali para disputar a posição. Agora, com a chegada do Castilho, se o John Kennedy queria, ele tem que querer o dobro, para pelo menos se manter ali no radar do técnico Luiz Obeldia. E o John Kennedy é um bom jogador também, né, Fernanda? Não desvalorizando o atleta. E o Cris falou aqui no meu ponto, como um bom tricolor, ele tá muito feliz com o Gêmeos. Jogando muita bola, isso é verdade. Era o que eu ia falar agora, porque a gente pouco fala, né? Digamos que é um jogador de pouca mídia e muito futebol. Sobretudo com a camisa do Fluminense nesse início de temporada. Chegou, tomou conta da posição. Um baita investimento que o Fluminense fez, tem valido a pena, porque o jogador está desempenhando bastante. Só um rápido comentário sobre o Martinelli. Para mim é um erro do Ancelotti se o Martinelli não tiver ao menos na pré-lista da convocação da seleção brasileira. Estamos falando de um jogador de altíssimo nível. Prateleira, Europa. Se esse jogador fosse para a Europa, com certeza iria render, independentemente de qual clube fosse. Então, assim, acho que é um jogador que o Ancelotti tem que ficar de olho. Não, acho interessante, Vene, só para complementar, porque é importante lembrar, o Gêmeos ele não vem, com todo o respeito do mundo também ao Mirassol, não vem de um clube grande, de primeira prateleira. Vem de um Mirassol, que é uma equipe que não está acostumada a jogar grandes competições, começou no ano passado, e ele sai de um clube dessa prateleira e veste a camisa de um clube gigante, que é o Fluminense, e não tá... Fica sempre a dúvida, né? Se vai sentir. Exatamente. Pô, será que vai sentir a pressão? Não, já foi. Aguentou a pressão e tá jogando muita bola, tá atuando numa tranquilidade. O clássico dele de domingo foi, falar em grandes competições, você fala de lista de Copa, e a gente pensar em Copa do Mundo, lembrar que o Martinelli já foi um dos caras de uma Copa do Mundo de clubes. É verdade. Então ele não precisa nem ser testado nesse ponto. Jogando com grandes equipes, o Martinelli arrebentou a boca do balão. Se ele fosse argentino, o que a gente tá... A gente, quando eu falo a imprensa, ele ia estar rasgando pro Martinelli. Perfeito. Pouco se fala no futebol do Martinelli. Joga muita bola, cara. Muita. E não é de hoje. E há muito tempo. Isso, exatamente. Muita bola há muito tempo. E ele tem uma coisa que é muito incomum no futebol. Muito mesmo. Eu desafio vocês a falarem 10 jogadores no mercado brasileiro. Ele é regular. Regular, pô. É jogar... Eu não tô... Goleiro geralmente é mais regular, né? Tô falando jogador de linha. É jogar bem hoje, amanhã e depois... Eu te falo do Flu, quer? Quero. O Freitas. Todo mundo sabe que vai errar. Ai, meu Deus do céu. Ele é regular. É regular. Para, Vene. Tô errado, Cris. Vamos beber água. Aqui, tu lembrou de mim quando quase foi pênalti na cabeçada do Freitas no escanteio? Vocês lembraram de mim na hora que eu falei que ele ia fazer o gol, não foi? Bebe água, não troca o canal, por favor, que a gente vai voltar. Torcida Tricolor, antes de prosseguirmos para a próxima notícia, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante, porque assim você não perde nenhuma notícia do nosso Flusão. Vamos para a notícia. Zubeldia deve repetir o time contra o Atlético Paranaense.
treino deste sábado será definitivo para a formação. Mal deu tempo de comemorar a vitória contra o Remo por 2-0 na noite da última quinta em Belém, que o Fluminense já volta suas atenções para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Luiz Ubeldi enfrenta o Atlético Paranaense em duelo às 4 horas no Maracanã pela 6ª rodada do Brasileiro. O primeiro treino com foco neste confronto foi na tarde desta terça, no CT Carlos Castilho, em atividade regenerativa para o que começaram o jogo no Mangueirão. Com isso, o treinador argentino só terá o elenco inteiro à disposição neste sábado, às vésperas do jogo. A tendência, porém, é manter a base do time que vem jogando, inclusive repetindo a dose que deu certo com Lúcio e Savarino juntos no setor ofensivo. Mas se houver algum indício de desgaste, após avaliações, alguns titulares podem receber descanso. O Fluminense tem o clássico contra o Vasco já na próxima quarta. Provável Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Freitas e James, René ou Arana, Hércules, Martinelli e Lúcio, Canóbio, Savarino e John Kennedy, ou Rodrigo Castilho no lugar do Kennedy. Com 3 pontos conquistados em Belém, o Fluminense voltou a vencer depois de 3 jogos e chegou à 3ª colocação na temporada do Campeonato Brasileiro. São 10 pontos, mesmo número do Palmeiras, que é o segundo, mas tem um saldo de gol superior, e 3 pontos atrás do São Paulo, que tem 13. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Fluminense tem que ir com o mesmo time, se o Castilho tem que começar como titular, o Arana também como titular. E deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante para você não perder nenhuma notícia do nosso Flu. Obrigado, valeu!